Olá, pessoal, aqui nós estamos finalmente com o nosso querido presidente hoje do Aeroclube de Bauru, Edson Cardia. Esse sobrenome aí não é estranho, mas depois eu quero que você me diga de onde é, Edson, porque eu fiquei com dúvida de pronunciar o Cardia, estava certo ou errado. Edson, você pode se apresentar um pouquinho para as pessoas que estejam nos assistindo, saber quem é o Edson? E como hoje nosso tema vai ser sobre planador, vamos falar exclusivamente sobre planador, depois a gente vai contar um pouquinho da história ali, de como surgiu e quem são os pessoal assim, principais como nomes ali no planador. Obrigada, Edson. O prazer é todo meu. Contribuir um pouquinho com a EACOM, que é uma entidade, né, de muito prestígio na aviação. Eu já conheço a EACOM de longa data, né, conheço a eficiência, a eficácia, conheço aí quase que toda a trajetória aí da EACOM. Então é uma honra estar aqui, né, contribuindo um pouquinho, bem pouquinho, mas fazendo sempre o meu melhor aqui para poder esclarecer um pouco sobre esse ponto aí da nossa entrevista. E aí, Edson, Cardia vem da onde? Descendência? Então, o sobrenome Cardia é um sobrenome italiano, na verdade, né? Vem da Sardenha, né? Embora a Itália tenha muitos Cardia lá, né, a maioria se reside ali, se fixa ali na Sardenha, né? E chegaram aqui no Brasil por volta de 1700, por exemplo, né? 1800, né, e acabaram se radicando, inclusive, aqui pela região de Bauru, razão pela qual eu estou aqui, né? Mas a origem é italiana, né? Está por aqui. Né? Que legal. Edson, fala um pouco para a gente sobre a questão do planador. Eu, Fabi, gosto muito, sempre gostei de planador. Em 2005, mais ou menos, final de 2005, eu fui fazer o curso, foi assim que eu conheci a IACOM, tá? Fazer o curso de PP, depois de comissário. E quando eu fiz as minhas primeiras horas de voo, primeira hora que eu fiz foi no Aeroclube de São Paulo, porque quando eu fui tirar meu CMA, um ASP, tinha um Cessna assim de frente, falei, deixa eu experimentar para ver se realmente é isso que eu vou querer. Aí eu fiz aquela horinha ali, uma horinha ali, só para tipo, passageiro, para saber, né? Gostei. Sim. Aí depois eu fui voar em Jundiaí, e foi lá que eu conheci o planador. Na hora que eu vi assim que estava esperando, eu chegava cedo para voar, sempre chegava antes, né? Mas já tinha os alunos lá já esperando o tempo, e eu ficava lá esperando, olhando, vendo, falando com o pessoal, que a gente gosta, né? No Aeroclube é gostoso, Sim. né? É E aí gostoso, é um eu vi, ambiente bom, chamativo. De repente eu vi uma movimentação diferente lá mais pro fundo, fui lá olhar o que era, quando eu fui ver o planador. Nem fazia ideia que era, que existia isso. E eu me encantei. Aí, nesse dia, eu cancelei o meu voo, que ia fazer lá, cancelei, perguntei se podia, falaram que sim, eu cancelei, e fui fazer o voo do planador. Se eu não estiver enganada, foram 2 reboques. Não estiver enganada. Estou falando isso entre 2005 e 2006, mais ou menos. E eu me encantei. Eu praticamente assim, larguei o motor e fui para uma aeronave sem motor. Tá? Assim, e aí depois passou um tempo, passaram esse ano aqui de 16, 17 anos, mais ou menos, porque eu casei, tive filhos, tudo, e aí não deu para continuar, mas agora eu quero concluir isso ali com vocês. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a questão do planador, como é que veio, como surgiu, porque quando a gente fala de aviação, dia da aviação, dia do aviador, no Brasil a gente lembra o Santos Dumont, quem é de Sim, fora, né, nos Estados Unidos, os irmãos Wright, e no planador, quem é ou quem são? Então, eu imagino, eu até posso quase que assegurar, que a aviação começou com voo planado, né? A gente vê pela história que as primeiras máquinas voadoras não tinham motor, né? Se a gente recuar mais aí para a mitologia, a gente verificava que o próprio Ícaro não tinha motores, né? Ele tinha um par de asas lá que derreteu depois do sol, né? Então, eu penso que o voo de planadores, né, ainda é chamado, né, menos hoje, essa mudança está ocorrendo, de voo à vela, né,
por conta do voo ao sabor do vento, né? Mas hoje já mudando para voo de planadores mesmo, a própria Federação Brasileira já se chama Federação Brasileira de Voo de Planadores, tá? Marca o início da própria aviação no mundo, né? Então a gente pode pegar a história da aviação desde lá de trás, desde lá dos primórdios, e a gente já vai encontrar primeiro o planador, e depois veio a motorização, né? Motorização que, né, é claro, acabou se consolidando ali com o brasileiro Santos Dumont, realmente, né? Parece-me que a própria criação, né, a invenção lá norte-americana dos irmãos Wright começaram também com aeronaves sem motores. Evidentemente com voos curtos, né, muito baixa altura, mas o planador ele já traz consigo esta ânsia, né, de o homem poder voar, vem com isso, né? E, evidentemente, a gente pode dizer que, embora os voos planadores sejam assim tão antigos, né, a gente pode localizar um pouco mais do seu desenvolvimento um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, eu penso assim. É claro que há história antes disso, não vou me prender a essa história anterior, né? Mas a própria Alemanha, que desenvolveu muito o voo à vela, para a Segunda Guerra Mundial, tinha a sua aviação e treinamento de pilotos com planadores, né? Porque as convenções feitas pós-guerra impediam a própria Alemanha de ter uma aviação militar, digamos assim, né? Até motorizada, vamos dizer, né? Então, a partir de tudo isso, os planadores tomaram destaques e vieram progredindo, né? Vieram se emancipar, né? Os primeiros planadores, evidentemente, eram construídos de madeira, né, de balsa, que é a madeira, portanto, bastante leves, né, muito sem carenagem. Aqui em Bauru, por exemplo, nós tivemos a construção de dois deles, né, o Grunau, né, que é histórico. Hoje eles estão no Museu de São Carlos, se não me engano, né? Mas eram voos tipo assim, voo de galinha, né? Voos curtos que acabavam, né? Eram rebocados por veículos, por carros, né, da época, década de 40, tá? E bem depois eles passaram a ser já com carenagem, com uma aerodinâmica um pouquinho mais elaborada, a ser rebocados por aviões como acontece até hoje. Nós temos basicamente dois tipos de decolagem para planadores, né? A decolagem rebocada, né, por avião também, né, na maior parte, e por guincho, né? No Brasil hoje, até a semana passada eu tomei conhecimento, em Formosa, lá perto de Brasília, já existe uma máquina, um guincho de rebocador lá. Então, o engato, ela é Como é fixa que é no feito solo. esse de guincho? De Porque, guincho, assim, aquele que a gente fala assim que ele é rebocado, a gente entende que é uma outra aeronave vai puxando, mas o de guincho, como é que isso. funciona? O guincho leva o seu planador até a cabeceira, né, com o cabo do guincho que vai se esticando, ele é enrolado, né, e depois uma máquina, parece um tratorzinho, né? Esse trator começa a enrolar aquele motor e o guincho, o cabo vem suspendendo como se fosse uma pipa, né? Até chegar numa determinada altura, que é quase na vertical, ali é o desligamento. E aí ele fica por conta própria, né? Evidentemente que nesse voo, né, a dependência do piloto é maior da sua habilidade, porque no voo rebocado a gente leva o planador até uma É térmica, baixo, como nós né? chamamos. Normalmente se localiza perto ou próximo de uma nuvem, às vezes, né? No guincho, ela fica em cima daquele terreno mesmo, acima do guincho ali. E ali o piloto vai procurar ali a sua corrente hidrotérmica para poder subir e se sustentar, né? Ele é um pouquinho mais restrito, né? Ele é menos custoso, evidentemente, né? Rápido também, e o planador ele decola num ângulo bastante acentuado, né? Com uma velocidade de uma razão de subida bastante forte, menor até que a quando rebocada por avião, mas é assim que ele funciona. É um motor que vai enrolando aquele cabo, né? E como se fosse uma pipa até chegar no ponto ele desliga por ali, né? Nunca Estou lhe dizendo. experimentei. Deve ser Mas legal. na Europa utiliza-se muito, né? E agora no Brasil, sob que em Formosa, deve haver outros aeroclubes aí operando assim, mas esse de Formosa parece que é o mais recente. Semana passada fiquei sabendo que eles estão utilizando este guincho por lá, né? Mas o guincho é rebocado. Aqui em Bauru, por exemplo, na maioria dos aeroclubes que a gente conhece pelo Brasil,
o reboque se dá por avião, né? Então, é um avião motorizado, né? Normalmente é um P-18, agora os aeroboeiro, como nós temos aqui em Bauru 2, né? Há aeroclubes que utilizam aviões agrícolas, como o Pauni, com motor 235, ou Ipanema, como é o caso da Academia da Força Aérea, né, que reboca por Ipanemas também, é um avião bastante robusto, né? E leva-se até uma altura, em Bauru nós rebocamos até 600 metros, né? O rebocador conduz o avião até um local onde exista uma térmica, muito próximo dela, e ali a 600 metros o piloto do planador desliga o cabo e fica por conta própria. O rebocador volta, retorna, né, para todo o circuito, pousa e repete a operação. Então, essa operação é repetida várias vezes por dia. Aqui em Bauru nós vamos, exceto as quartas-feiras, de segunda a segunda, menos as quartas, que é a folga do pessoal que opera na pista nesse sentido. Mas nós temos voo praticamente todos os dias. Né? Aqui nós operamos com planadores de instrução, nós temos basicamente dois. Né? Na verdade, nós teremos três, né? Mas dois. Né? Um é o GROB, né? O GROB 3, e o outro é o ASK-21. Né? Os dois são alemães, são importados. Né? Já são planadores de fibra. Né? Nós temos aqui planadores de madeira também, que é o caso do Quero-Quero, que, né, é para um voo mais secundário. E temos aqui em Bauru também um planador que é histórico, né? É o Spalinger, é um planador vintage, como nós costumamos dizer, que ainda voa, ainda pode voar. Né? Mas ele foi construído aqui em Bauru mesmo, né? Nós temos aqui a nossa escola de aviação, aqui no nosso Voa Vela, também se dedicou à construção de planadores, e hoje nós fazemos, inclusive, a manutenção desses planadores mais modernos. Tá? Nós temos um planador duodiscos, né, bastante moderno, para navegação mais aprimorada. Ele, inclusive, é provido de um motor, ele não decola por ele mesmo, por meios próprios, mas é um motor utilizado para que ele possa se sustentar quando já estiver voando. Então, ele é rebocado por avião, e depois, se necessário, lá, para manter o voo, ele pode acionar o motor e, né, se manter por algum tempo. Então, né? Mas a história de planadores de Bauru começou já na década, um pouco antes da década de 40. Né? Na verdade, o Aeroclube aqui de Bauru ele é de 1939, e desde então nós vamos nos mantendo nessa atividade até hoje. Então, a história da aviação em Bauru, né, começa em 1939. Na verdade, ela começa em 1937. Né? O Aeroclube foi instalado em 1939. Nós tivemos aqui dois, antigamente chamados campos de aviação. Né? E na década de 40, perto já da década de 50, mudou-se para Bauru o senhor Heinrich Kurt. Né? O Heinrich Kurt, ele era um refugiado de guerra, né? Um alemão, passou pela Suíça e veio para o Brasil, e acabou vindo para Bauru. Né? E aqui em Bauru, como lá também, ele passou a se dedicar a produzir planadores de madeira. Então, nós tivemos os primeiros planadores construídos por ele aqui, e isso perdurou até a década de 60. Tá? Nós temos planadores produzidos no Brasil, é o caso do BN1, ou do Neiva, do antigo Neivão, que tem um, inclusive, acho que voando no Aeroclube de Tatuí. O nosso também está no museu em São Carlos, né? Mas que foi um dos primeiros planadores utilizados aqui para a instrução biplace, né? Um planador de madeira, bastante antigo, mas que ainda é capaz de voar, como o nosso Spalinger também é de madeira, é capaz de voar. Né? E Bauru nunca mais parou. Desde essa época até hoje, né, o voo à vela se dimensiona. Né? E Bauru chegou a ser considerado, digo que chegou a ser, porque hoje nós estamos um pouco estrangulados nessa atividade. Né? Mas chamada com muita propriedade é a capital nacional do voo à vela. Nós tivemos aqui campeonatos memoráveis, né, com competidores, inclusive, do mundo todo. Né? E ainda continuamos. Né? Recentemente, nós tivemos aqui em Pederneiras, que é do lado de Bauru, um campeão mundial, salvo engano, polonês, o Sr. Cava, que veio transmitir seus conhecimentos, inclusive para pilotos aqui de Bauru. Havia pilotos de Rio Claro também, de outros,
mas mais para pilotos de Bauru, né? Conhecimentos de voo de planadores, principalmente para campeonatos, né? E nossa atividade aqui, ela né, nessa área, ela é muito intensa. Como eu disse, praticamente todos os dias. Não há dia que não temos pelo menos 3 reboques aqui, né? 8, 10 é muito comum por dia, né? E a gente também prima, né, pela formação dos pilotos, inclusive até para navegação com planadores, né? Navegar com uma máquina sem motor não é tão fácil quanto a gente navegar com um avião, né? Depende muito ali da meteorologia, da É habilidade, diferente, né? é É muito diferente. diferente. E Mas nós é temos gostoso. é gostoso. E nós temos percursos aqui rotineiros que chegam a perto de 600 quilômetros, quase que todas as semanas, né? Então, os pilotos decolam mais ou menos ali um pouco antes da hora do almoço e voltam no pôr do sol, depois de percorrer aí quase 600 quilômetros. Os registros hoje são feitos eletronicamente, são passados para a OLC, né, que é uma entidade internacional que controla isso, e nós estamos sempre ali entre terceiro, quarto, quinto lugar no mundo nessa questão de percurso, tá? Toda semana tem um piloto nosso aí cumprindo uma etapa dessa aí, tá? E a primeira navegação, né, aquela com 50 quilômetros aqui, ela é semanal também. Então, o piloto solou o biplace, ele vai para o monoplace, e do monoplace ele já vai partir para essa primeira navegação dos primeiros 50 quilômetros, né, para registrar, depois ele vai para os 300 quilômetros, para os 500 quilômetros, tá, conseguindo as insígnias que são próprias do voo à vela. Logo mais eu vou fazer meus primeiros 50. Mas quando a gente pensa, já chegou a hora, viu? É muito rápido. É muito rápido. Edson, como é que você chegou no planador ou na aviação, assim? Porque Então, além de você voar, você também faz esses reboques, essas sou coisas. rebocador. Na realidade, eu comecei na atividade aérea aqui em Bauru mesmo. No Aeroclube de Bauru era adolescente, né? Já frequentava o Aeroclube. Depois eu fiz o curso de piloto privado, né? E do curso de piloto privado, aí tinha o reboque, que é a atividade que é intensa. Para ser rebocador é necessário que você seja piloto de planador, que tenha no mínimo 100 horas em comando, né? E aí eu fui voar o planador, né? Aí passei para a atividade de reboque aéreo, né? É longo isso, né? Aí aqui eu fui instrutor de voo, né? Um dos meus alunos aqui de instrução de voo foi o astronauta Marcos Pontes, acho que foi o primeiro instrutor dele, se menciona dele, né? E da atividade de aviação e de planadores, eu fui para helicópteros, eu fiz o meu curso de helicóptero na Força Aérea Brasileira. Sou formado piloto de helicóptero pelo primeiro do 11º Grupo de Aviação. Ele era essa aí eu não sabia. Ele era sediado aqui na base aérea de Santos, depois foi transferido para Natal, hoje se encontra em Natal, né? Então, me formei piloto de helicópteros pela Força Aérea Brasileira, né? E aqui em Bauru, eu era delegado de polícia. Aí nós montamos aqui em Bauru o primeiro serviço de atividade aérea da Polícia do interior, já havia em São Paulo, né? Nós utilizávamos aqui um Cessna 210, que se encontra ali na foto, aquele ali, acho que aparece aí para vocês, né? Foi a primeira do interior. Então, né, atuamos também na aviação policial, bastante disso, né? E depois, evidentemente, o tempo passa, a gente vai, né, pendurando as chuteiras, eu fui me aposentando, mas continuei na atividade aérea. Hoje eu continuo como instrutor, também agora instrutor de planadores, piloto rebocador e presidente do Aeroclube de Bauru. Da diretoria do Aeroclube de Bauru eu participei em inúmeros cargos, né? Conselho fiscal várias vezes, né? E agora, desde o ano passado, como presidente, né? No começo do ano que vem eu entrego a presidência para a próxima diretoria. Mas essa é mais ou menos brevemente a minha história na aviação. Mas é bom, brevemente, muita coisa você fez. Bastante coisa, bastante coisa. Edson, devagarzinho a gente vai tirando de você essas experiências sim, também, né? Uhum. Aí, você falou um pouquinho sobre a história, né, de como funciona mais ou menos o planador, também a história do Aeroclube, e eu anotei algumas coisinhas aqui para
perguntar, coisas assim básicas de uma pessoa que talvez queira se formar hoje, planador, e não faz ideia como funciona, né? Uhum. Então, por exemplo, aqui eu coloquei para que você possa explicar para a gente, né? Como é que é a formação dos planadores, e aproveitando já essa deixa que você vai explicar também, para aqueles que já estão formados, já tem, por exemplo, a carteira do PP, do PC, talvez até o PLA, eles conseguem abonar algum tipo de horas de voo, as provas da ANAC? Você pode Sim, explicar para a gente isso? sim. É... Ué, apagou aqui. Ué, eu apaguei, estão me vendo? Depois ele edita aí, porque ficou preto Eu aqui, sumi, reapareci. eu tô vendo e ouvindo, sim. Tá vendo? Então, tá, é que deu uma subida aqui para TJ. Aqui, é assim, a gente é muito procurado aqui em Bauru também por conta disso, desse ponto que você abordou. O que acontece, né? É, para a formação de piloto, né, privado, piloto comercial, que a gente é muito procurado, né, há o abatimento de horas, a contagem de horas voadas nos planadores, que é uma hora que é de voo de baixo custo. Bem mais, o custo é bem mais baixo que a hora de voo no avião motorizado, né, no avião tradicional. Né. Por exemplo, né, das 40 horas necessárias para a formação de piloto privado, né, podem ser abatidas, os números depois eu até confirmo, 15 horas de voo de planadores, então 15 horas são contadas. Para piloto comercial, mais ou menos na mesma proporção também. Então, é muito comum que o piloto privado venha para Bauru, faça o curso de planadores, que é muito rápido para ele, né, comece a voar planadores e conte essas horas, inclusive como horas de comando e tudo mais, para obter a licença de piloto comercial. Não só de comercial, para piloto agrícola também. Essas horas de voo são contadas. Então, olha, que interessante, o pessoal tem que prestar atenção, porque às vezes, como você falou, de gerar custo, e de repente ele pode estar fazendo praticamente tudo isso daí com menos com custo e tem menos custo. experiência em várias, Isso, várias áreas. E a redução ela é substancial. Tanto que nós temos aqui, atualmente, nós temos vários aqui, já pilotos privados, né, fazendo hora para comercial e para aviação agrícola. Então, saindo daqui já, né, com as horas necessárias para obter a carteira, fazer o curso e obter a carteira de piloto agrícola. Então, as horas de planadores, elas são contadas também, substancialmente contadas, não só para as horas de formação de piloto, até privado mesmo, mas também para piloto comercial e outras carteiras, inclusive de piloto agrícola. Então, é uma aeronave, é uma habilitação a mais também, né, na carteira de piloto de planador. Então, Edson, não é apenas só uma carteira, como eu raciocino, porque, olha só, se eu estou numa aeronave, o motor, tá? A gente está na aeronave lá, você está voando, tudo, de repente tem uma pane lá em cima, parou o motor. Psicologicamente, você já fica assustado e tenta achar a solução. Então, você tem que gerenciar mais de uma coisa. Além de achar a solução, você ainda tem que ficar olhando, né? Onde que eu vou pousar, o que vai acontecer se não funcionar, se não voltar. Quando você está dentro do planador, está voando no planador, você não tem essa preocupação porque você não está ouvindo aquele barulho de motor e de repente parou de funcionar. Agora, se você já está acostumado a voar planador e de repente você está numa aeronave motorizada, parou isso, psicologicamente também, não vai dar aquele grande susto porque você está acostumado a voar também uma que sem barulho. Então, consegue gerenciar muito mais rápido, fica mais tranquilo para poder gerenciar ali o seu problema lá em voo, se você conseguir. Se não, procura lugar, vai lá planado e poça, né? Olha, Gabi, esse aspecto que você mencionou agora, ele é muito verdadeiro. E, olha, a conferir, mas é o conhecimento que eu tenho e que eu soube. Né? Em alguns eventos de incidentes, ou até de acidentes mesmo, ocorridos pelo mundo aí, né? Um que é muito citado é o caso lá do Rio Hudson, em Nova York. Né? O piloto que estava no comando do Airbus era piloto de planador. Então ele ficou com o planadorzão na mão ali de hora que os motores pararam. Né?
Na Alemanha também, são vários, eu não sei todos, mas dois eu posso assegurar. Esse caso do Rio Hudson e um caso ali também da Alemanha, em que também o piloto teve uma parada das duas turbinas em voo, era um Boeing, se não me engano, essa 37, e ele ficou com o planador na mão. E ele levou o planador até uma pista, inclusive, que era uma pista secundária, né, uma pista pouco utilizada, e pousou aquele planador imenso na pista, sem vítimas e sem nada. O caso do Rio Hudson não teve vítimas. E são muitos outros casos relativos a isso. Né? Porque se parar o motor, o que você tem na mão? Você tem um planador na mão. Né? Então você vai voar aquela imensidão de aeronave como se fosse um planador. Né? Não por outra razão, né? Nós verificamos, e aqui em Bauru nós temos de vez em quando isso, a visita de pilotos da Lufthansa quase que sempre, né? Que pilotam aí até Boeing 747, 777, e que vem fazer voos de planadores em Bauru, até pela localização, porque não é muito fácil e tem essa disponibilidade, e que, né, usam as horas de folga, digamos assim, para esses caras para voar planador, e não são poucos, é um número até considerável. Também por conta disso, né? Ou seja, o piloto e planador ele já conhece, né? Já é visceral esse estresse, né? Da falta ali do grupo motopropulsor. Ele já voa assim, né? É um voo Sim, já diferente, né? está Um voo mais acostumado, técnico, né? Pé, mão, toda a pé e parte mão, técnica pé e e mão, psicológica, né? razão de planeio, né? E aonde eu vou pousar, aonde eu quero chegar. Térmicas, ver onde está. Então, vem tudo essa Exatamente, né? experiência que eles já têm, porque Já você, quando tem. voa uma aeronave motorista, você está muito dependente da máquina. Sim, se ela parar, você tem um planador na mão, você tem que saber o que fazer com ela. O piloto planador já sabe. Né? É interessante isso, é legal. É, Legal. é. Bom, você explicou direitinho, não sabia dessa questão que você falou das horas, eu imaginei que só para quem tiver, por exemplo, checado o PP, o PC, pode abater, mas Não, você falou que não, também pode ser o do outro pode, lado. Achei super legal, super válido, já estou pensando para mim. A gente Ah, incentiva, inclusive, que se faça primeiro o curso de planadores, ou planadores, depois o de avião. Porque você só vai acrescentar o motor e as horas são contadas. sim, verdade. E tem prova da ANAC, não tem? Tem prova da ANAC, como avião, é uma coisa, né? Com todas as disciplinas, né? Tem prova da ANAC. Para você checar o planador, por exemplo, vamos supor, eu vou fazer a prova da ANAC, passei no teórico do planador, vou começar a fazer as partes práticas, né? Eu posso fazer um pouquinho do prático e ir estudando e fazendo também a Sim, ANAC. sim, E pode. quantas horas eu preciso para poder checar o planador? 20 horas. Na verdade, Vi- não são bem 20 horas, né? São 20 reboques no mínimo, 20 voos, né? No 20 mínimo. reboques, no mínimo. É a média ali que as pessoas, que os alunos costumam utilizar para isso. Né? O solo já acontece antes, ali pelos 15, depois os 20 ele já está E como é que é praticamente o pronto. voo solo? O instrutor vai junto ou vai solo mesmo? Não, ele voa em duplo comando, né? Aham. Até a véspera do solo, até aquele voo, né? E ele nem sabe, é como avião, ele nem sabe quando ele vai solar, né? Às vezes ele está ficando pronto, de repente, né, chega ali mais próximo do final da tarde, o instrutor fala, ó, se eu vou agora vai ser solo. Aí ele Vai já voa ali sozinho? na frente, vai sozinho. Ele já Sozinho vai mesmo? sozinho. Sozinho Ai, não, ele. É ele. não. Não, Ele é máquina. aí dá, o É, coração bate forte, é, porque quando só o é, instrutor chegar e falar assim para é, você, tá contigo, o coração já bate, é, imagina é. aí sozinho. É, não são raros os casos em que o aluno, né, faz o seu primeiro voo solo ali, antes do solo ele já está pronto, já está pousando, decolando né, com perfeição. Já fez os treinamentos de pane que tem no planeta, por exemplo, né, pane de cabo, quando o cabo se rompe, né, já está pronto, né, aí ele vai para o primeiro voo solo. Né. Muitos relatam que quando está no primeiro voo solo, fica olhando para trás, procurando o instrutor ali, que não está lá embaixo olhando, né? Ai, Mas ele procura o instrutor, né? E até porque ele fica pelo menos 70 quilos mais leve ali, né? Então já um outro manejo também, né? ai, Mas é uma o coração bate experiência, forte. experiência inesquecível. Né? É uma das experiências mais fortes que o aluno passa, só. No planador, no avião, no planador também, né?
Planador Aí no avião, primeira dor de barriga que eu tive no avião foi assim, porque eu já tenho medo de água, né? Então, na época que eu voava no Aeroclube, onde tem mar, voa em cima do mar. E aí era o dia de fazer stall. Então aí você vai stolar, fazer o dia de stall. Em cima do mar, que você tem medo de água, imagina, eu não dormi nada, fiquei com dor de barriga a madrugada toda. O stall é a primeira manobra, né? E com o planador, com o avião talvez até menos, mas com o planador, nós fazemos aqui também, nós chegamos até depois do stall a reversão, né? Você mergulha, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar. Você mergulha, ganha velocidade, aí chama o planador até, né? Ele vem aqui na vertical você comanda o pedal e retorna, né? Ai, que gostoso! Ele chega no stall, né? É quase uma manobra acrobática. Alguns consideram uma manobra acrobática. Na aviação eu sempre gostei essa parte acrobática. Sempre gostei isso. Aqui nós colocamos até a reversão também, uma reversão na rotina de instrução dos alunos. Stall toda hora, né? Primeiro, segundo tipo, terceiro tipo. Terceiro tipo, né? Terceiro. Agora eu vou fazer uma pergunta que talvez muitas pessoas não saibam. Tem planador com motor? Tem. Nós temos um aqui. Aí nós temos dois tipos de planadores motorizados. Bom, tem o motoplanador, que ele é um aviãozinho mesmo, né? E ele decola por si próprio, né? E nós temos outros planadores que você comanda a abertura, o motor é embutido, né? No nosso caso aqui, por exemplo, ele fica embutido aqui. Tem uma portinhola aqui que ela abre, né? Aí quando você comanda, o motor sai, né? A hora que ele sai, depois de um determinado procedimento, você dá partida nele, ele funciona. E no nosso aqui, ele se mantém voando até por um certo tempo. Há outros planadores, nós temos aqui nas cidades vizinhas também, né, que eles decolam por meios próprios, não precisa de rebocador, né? E eles decolam com o próprio motor. Esse nosso aqui não decola com o próprio motor. O motor é utilizado apenas para garantir e manter a sustentação dele. No caso de falta de térmica, então, né? Mas há outros que, inclusive, decolam com um motorzinho pequeno, bem pequenininho. Mas qual que é a diferença aquele planador que tem motor, aquele outro, tudo bem, porque de repente você está num lugar aí que ainda não dá para você pulsar, está longe a pista, de repente aí você ajuda ali para... É igual quando você tem no veleiro, né? De repente é só para você dar um impulsozinho. Sim. Mas aquele outro que já tem motor e ele decola sozinho, qual que é a diferença que ele vai dar com uma aeronave normal motorizada? Aquilo ali é o caso do Chimango, né? Nós temos um que não é nosso, é particular, mas está aqui. Nós já tivemos 2 Chimangos. O Chimango ele tem um motor, é um motor mesmo, né? Localizado lá na frente. Né? Ele é um avião, na verdade, ele é um avião motorizado. E ele é mais leve, porque a diferença do planador é que ele tem uma área de asa bastante, né? Mas ela é bem afilada, né? Ela é uma área, pode ver que ela é uma área de asa mais fina, né? Ela é mais comprida e mais fina. E esses motoplanadores, eles têm também praticamente essa mesma configuração. O planador tem um charme, né? Você pode ver o desenho, tudo dele, é charmoso, né? Primeiro esses que tem um flechamento negativo, né? Tal. Bonito, né? Esse aqui, na verdade, deveria ter a cauda inteira, né? Mas o Chimango, por exemplo, ele decola com o motor, é como se fosse um avião. Tem todo o instrumento de avião, né? Quando ele subiu por mesmo próprio, encontrou uma corrente hidrotérmica que dá para sustentação, ele desliga o motor e voa com o planador. Aí, né, nesse caso nosso aqui, né, o motor, inclusive, ele é guardado novamente, né, ele vai se embutir novamente e ele vai voar com o planador. O Chimango também acontece isso. Né? Se precisar, ele dá partida de novo no avião, no motoplanador, e vai sustentar. Né? Mas o motoplanador, chamado motoplanador mesmo, né? ele na verdade, é um planador com motor, e alguns com motor até de avião mesmo. Né? Motor mais fraquinho, mas de avião mesmo. É um avião é um planador com motor mesmo. Pode ser utilizado como avião, pode ser utilizado como planador. O planador, para você voar planador, precisa do CMA, não precisa? Igual do Precisa, avião. O CMA para o planador, ele é de 4ª classe.
mínimo, né? Para piloto privado, segunda classe, piloto comercial linha aérea, primeira classe, né? Para planadores é o CMA de quarta classe, o CMA com exigências um pouco mais abrandadas do que os outros. Vamos supor que eu tenha o CMA de piloto. Pode usar? É o mesmo, né? Para piloto privado será de segunda classe, está acima do de quarta Sim. classe. Então, o piloto de avião pode voar o planador sem o CMA? Pode, porque ele já tem. Estando válido, pode. Estando válido, pode. Até o CMA dele até numa categoria superior. Mas tá. Agora, mais ou menos assim, de forma geral, porque, lógico, nós temos vários tipos de planadores, mas de forma geral, assim, quanto tempo mais ou menos consegue ficar no ar o planador? Porque nós vimos aí da história ali, que ficou até vários tempos, alguns que são competidores, fica 10 horas ou mais, assim. Se você for ler, você vê isso. Quanto tempo consegue ficar no máximo assim no ar? Olha, aí vai depender do lugar, vai depender da meteorologia, mas eu vou dizer aqui por Bauru e de outros aeroclubes que eu conheço. Aqui eles vão 5, 6, 7 horas e pousam por conta do pôr do sol, senão ficaria um pouco mais também, né? Mas isso aí é perfeitamente, até mais, né? Há casos de mais, 8 horas, né? 9 horas, né? No Nordeste, há casos de 8, 9 horas de voo, né? Aqui em Bauru, nos planadores de instrução, nós temos um limite, né? Que é de 45 minutos, porque são os alunos que entram na fila e para todos. Mas não é porque eles só conseguem voar 45 minutos. Eles têm que, inclusive, forçar a descida para poder repassar o planador para outro aluno. Mas eu diria com segurança que aí 5, 6, 7 horas é normal se voar. Mais Entendi. E menos. Tá? Entendi. E qual a velocidade máxima de um planador? A velocidade, digamos aqui, de voo cruzeiro, a média desses planadores de fibra que nós temos em instrução, eles são aí de 110, 120 km por hora. Mas a velocidade não exceder de alguns dos nossos aqui é de 270 km por hora. É aquela VNE que nós chamamos, né? Velocidade não exceder. Né? Mas aqui para navegação, para voo, né? Para manobras, etc., mantém-se aí em torno de 110 km por hora. Um pouso com 100 km por hora, arredondamento para colocar na pista com 70 km por hora. Reboque com 100. Reboque com 100. Com 100. E depois 100, 110 mantém lá em cima. Aí o reboque, ele solta o planador lá, quantos metros? Porque no planador então, é metros, né? Não é pés. Não, nós usamos mais os metros, né? Ele desliga a 600 metros, né? Desligou, né? O rebocador faz uma curva acentuada para a direita e o planador para a esquerda, né? E o planador vai ficar sustentado ali no chamado cone de segurança, que é a partir ali da intersecção da pista para a vertical, e o avião vai fazer o circuito normal para pouso. Mas é 600 metros. Há os reboques duplos também, em alguns casos, que aí o desligamento é 1.000 metros. Mas eles são utilizados mais quando vai se fazer uma manobra especial ou alguma outra coisa. Mas o normal são o desligamento a 600 metros, no cone de segurança. O reboque duplo está falando um atrás do outro, assim, né? Não, reboque duplo é o mesmo reboque, só que em vez de desligar 600, ele sobe um pouco mais e vai desligar 1.000. Ah, tá. Achei que fosse dois planadores. Não. Entendi. Não, mesmo um planador só, mas com essas altitudes diferentes. Porque aí ele precisa de estar mais aí, porque, como você falou, vai fazer algumas manobras, então ele precisa de mais altitude. Às vezes o tempo não está tão bom, não há muitas térmicas, mas ele precisa ficar um pouco mais de tempo, então ele sobe um pouco mais e desliga a 1.000 metros. Mas o normal é 600 metros. E para pouso ele tem que ficar no mínimo até quanto para aquele... 300 metros ele tem que vir para a pista. Então, ele entra no circuito de tráfego já ali abaixo dos 500 metros, inclusive ele avisa o controle que ele chegou a 500 metros, né, fica circulando ali no cone de segurança. Quando ele chega a 300 metros, ele inicia o procedimento para pouso. 300 metros no procedimento, quando ele chega na cabeceira, ao final da perna do vento ali, ele vai estar ali no mínimo a 200 metros. Aí 200 metros mais um pouquinho, faz a curva base e pousa. Fazer
a altitude para o procedimento é 300 metros. O Edson, Aí é obrigatório de concurso. Para estudar ali, para quem quer se formar aqui, ali na escola ou no aeroclube ali, faz essas formações assim, não estou falando, a prática não sabemos, né, que ele tem, mas na parte teórica, assim. Porque, de repente, pessoas assim que, por exemplo, eu tenho conhecimento assim de aviação, tudo, eu sei os caminhos, mas vamos supor que esteja assistindo aqui uma pessoa que nunca entrou na aviação e, de repente, se interessou e ele quer saber da onde que eu vou começar, como é que eu vou estudar, como que funciona, onde que eu procuro. As nossas orientações providencia primeiro o certificado médico aeronáutico, né? Sim. Mas antes pode, só que não vai contar a hora de voo, né? Mas ele já tem lá o CMA dele, de 4ª classe para planador, 2ª para piloto privado, 1ª para piloto comercial, né? Vai para os cursos teóricos. O que nós temos aqui? Cursos teóricos para piloto de planador, para piloto privado, para piloto comercial, instrutor de voo de avião, instrutor de voo de planador e comissário de voo, né? Todos esses necessitam de um CMA. Instrutor de voo de planador, como é que funciona o planador? Ele tem que ter no mínimo 50 horas em comando de planador, né? Faz o curso teórico, faz a prova, né? Para instrutor de planadores, o piloto tem que ser piloto de planador, com CMA em dia, tem que ter no mínimo 50 horas em comando de planador, né? E aí faz o curso teórico para instrutor, fez a prova, passou? Aí ele vai fazer um cheque inicial para instrutor de planador. Se for aprovado no cheque, então ele recebe a habilitação de instrução. Legal, tá? Legal. Para avião, são 150 horas, é o mesmo procedimento, só que são mais horas, 150 horas. Avião é para tirar... Mas é legal, é interessante. Assim, para mim, você quer estar no ar, quer semelhar, falar assim, igual o pássaro, é o planador. Você só escuta o vento do... Só o vento. Do barulho. Só o vento é um voo estimulante, né? Eu digo que é um voo bastante ambíguo, porque da mesma forma que ele traz aquela paz do silêncio, de você voando em contato com a natureza, se integrando na natureza, escutando o barulho do vento, né? O seu posicionamento ali, digamos assim, né? O seu conforto de cabine, se você estiver num avião de caça, estiver no planador, você é praticamente a mesma sensação ali, né? Aliás, o barulho do vento parece até uma turbina, né? Parece um avião a jato, assim. Percebe? Mas é gostoso. Quando você grava aquilo, o pessoal, mas você estava num jato? Falando, estava num planador, por causa do barulho, né, do vento cortando ali, né? Uma outra coisa que eu gosto, vou falar para você. Eu disse que o formato do planador ele é bonito, ele é romântico. Para mim né? Romântico. Esguio, né? Ele é esguio. Aí você vê, aí você fica com aquela capa de vidro, então na hora que você está girando e olha o contorno, você vê tudo, porque na aeronave normal você tem a janelinha, tudo, você não tem essa visão que você tem no planador. O planador você tem, né, a visão ela é até um pouco maior que 180 graus, porque você está aqui com tudo vidro, aqui, você vê tudo. Você vê tudo. Né? No avião não, no avião você tem aquela cabine fechada. A coberta, igual como você está no carro, né? No avião. Tem para-brisa e janelas ali do lado. É um ângulo de visão mais restrito. O planador você vê tudo. Sim, você vira um pouquinho mais de lado assim, faz uma manobra um pouquinho, mas na hora que você olha aqui, você vê tudo. Porque você olha, né, alguns centímetros ali, 15 centímetros, você já vê o ambiente mesmo. É como se estivesse no ambiente fora do planador, né? Então, ela é uma sensação indescritível, né? Só para quem voa o planador. Só para quem é louco. Não. Que gosta. Não, nós vamos só para os normais, né? Para os normais. Para os normais, né? Então somos normais, porque eu gosto muito. O homem sempre desejou voar, né? Aqueles que conseguem estão dentro da normalidade, né? Dos desejos. Verdade, sim. Dos desejos. Somos seres de desejos, esse é um dos mais, digamos assim, né, mais intrínsecos na gente. Deixa eu fazer uma pergunta rápida, tá? Quantas mulheres tem voando o planador aí? Tem bastante. Olha, a questão da participação feminina, não só nos planadores, mas na aviação, ela tem crescido assim de uma forma bastante. Bastante, né?
Eu contaria hoje, né, que participam. Nós não temos tantos alunos, muitas vezes. Nós formamos 50 entre aviões e planadores, em torno de 50 pilotos, né? Eu acredito que aí, desse número aí, umas 10 sejam mulheres, aqui e de fora. Muitas vêm de fora, inclusive, a fazer, né? Mas tem crescido bastante, né? Nós temos pilotos aqui de Bauru, de cidades da região, de fora. Temos recebido também até do exterior, então, uma que participa muito, inclusive mora em Boston, mas vem voar aqui em Bauru, né? E isso é na aviação como um todo. As mulheres já, se não estão dominando, já estão praticamente dominando a aviação. As mulheres, a mulher sempre domina, a mulher sempre dominou. É que o homem que não percebia. E a gente começa a reconhecer que as mulheres têm mais habilidades, são mais talhadas para o voo do que os homens. Edson, você sabe que há uns anos atrás eu fiz o meu doutorado na PUC e a minha tese foi sobre as mulheres aviadoras. Eu trabalhei exclusivamente as mulheres. E eu trouxe, né, desde o balão, né? E aí você vê que a participação das mulheres desde 1800, né? Olha, 1800. A mulher sempre esteve presente na época que era o balão, na época que era do balão lá, que o Santos Dumont ia de bicicleta e dava o treinamento para a mulher, né? Dava o treinamento para ela, assim, gritando as manobras, tudo. A mulher sempre esteve participando em tudo, sempre esteve. Então, é uma história assim legal. Eu pesquisei bastante nessa época da minha tese ali, que eu trabalhei só as mulheres, por isso que eu perguntei, né? Porque teve aquela mulher, inclusive alemã também, que ela é super premiada, porque foi a que ganhou e fez mais distância, assim, em planador, na competição. Olha, aqui de Bauru, desde que eu frequento o Aeroclube, né, faz décadas, nós temos mulheres expoentes, inclusive campeãs de campeonato. Sim. Saíram muito bem em campeonatos de voo à vela. A presidente da Federação Brasileira de Voo de Planadores é mulher, é de Bauru. A Valéria Casalato. É de Bauru. Valéria. Ela é daqui. Né? E tem inúmeras, né? Eu até ouso dizer que, se preconceito existiu, ele já foi eliminado há muito tempo. Porque é tão comum a gente verificar aqui em Bauru, por exemplo, uma mulher comandante pousando, decolando. Para nós aqui isso virou normal. Né? Ninguém olha duas vezes para isso aqui. Né? Isso é no mundo, né? Nós temos, inclusive, comandantes mulheres brasileiras voando no mundo todo, né? Emirates, né? Com vários, vão lá 380. Sim, tem nesses lugares dos Emirados aí, que a mulher não pode tirar a carteira de motorista de carro, mas é comandante, mas é comandante. 380. Ela voa 777. Ela voa um gigante daquele, né? Então, eu diria que, se preconceito existiu, e olha, ele foi até precoce, né? Com a eliminação dele, né? Porque as mulheres participam da aviação desde sempre. Aqui em Bauru, desde sempre, no mundo também. Né? Não causa mais espanto, não. Não tem que causar também. Não. Né? E aí no Bauru, você falou que tem pessoas de fora, tudo também tem pessoas aí que vai aqui de São Paulo, que é do Paraguai, também voa lá também. Olha, nós temos pessoas que vêm quase que do Brasil todo. Porque nós temos alojamentos aqui. Então as pessoas vêm, às vezes passam aqui uma semana, duas, né? Se alojam aqui. E nas férias, talvez, acabam se alojando aqui e participam que voam sempre, né? Sempre, né? Do norte, Mato Grosso, da Bahia temos bastante, de Brasília temos muito, do sul temos, também aqui no Bauru vem pessoas do Brasil inteiro, e ficam aqui conosco um tempo voando. Alguns vêm e acabam ficando mesmo, né? Outros vêm, cumprem as suas etapas, suas horas, e aí vão para a profissão, mas passam por aqui. Então nós somos gente, não é só bauruense não, é gente de fora mesmo. Edson, você falou que ia ter um evento agora em Bauru, ali no Aeroclube? Anualmente tem um evento aqui que ele é formulado aí pela chamada Fundação Astronauta Marcos Pontes, né?
é anual, no mês de junho, chama Arraiá Aéreo, né? E agora vai ser em junho, agora, dias 9 e 10 de junho. São 2 dias de atividades aéreas. Ontem, inclusive, passou por Bauru um precursor da Esquadrilha da Fumaça. Antes das apresentações, eles vêm fazer um reconhecimento local. Ele veio ontem. Então, por conta da epidemia, nos últimos anos, nós não tivemos. Aliás, tivemos ano passado, sim, né? Mas o ano passado, por exemplo, não houve participação da Esquadrilha da Fumaça. Esse ano já está confirmado, tanto que eles vieram ontem. Eu estou presente, hein? Mas nós temos a área reservada ali do Aeroclube, o seu assento ali já está reservado. A minha já está, tá do lá. dia 8 até o dia 10 vai estar reservado. Vai estar observando. E olha, gente, chega a passar aqui 40 mil pessoas. Aí vem os aviões militares, helicópteros do Exército, helicópteros da polícia, a Esquadrilha da Fumaça, aviões acrobáticos civis, muitas esquadrilhas civis também que participam. Nós temos o incremento dos nossos voos panorâmicos de avião e de planador, né? E é um evento bastante frequentado, numeroso. Virou tradição já é tradição aqui do Bauru. O Aeroclube contribui cedendo as instalações, terreno, área e tudo mais, e a efetivação do Arraiá é dessa Fundação Marcos Pontes. Muito legal, muito legal. Edson, antes que a gente encerre aqui, gostaria de deixar algum recado, falar uma coisa a mais que a gente não comentou? Eu gostaria de deixar, assim, um convite, né, bastante efusivo, bastante sincero, bastante forte, para que venham conhecer o Aeroclube de Bauru, né? Venham fazer um voo de planador conosco aqui, um voo de avião, né? Venham conhecer os nossos cursos, compartilhem com a gente, pelo menos uma tarde ou duas, porque se vier passar uma tarde, não vai embora mais, acaba voltando. Não vai mais. Não vai mais. Essa é como se fosse, contagioso isso, né? Veio, foi contaminado, enfim. Então, eu gostaria de deixar esse convite, deixar um agradecimento também bastante forte pela oportunidade que aí a conta está concedendo ao Aeroclube de Bauru, de mostrar um pouco a sua existência e o que ele faz, né? E colocar todas as nossas instalações, todo o nosso pessoal à inteira disposição, não só da EACOM, mas para quem estiver interessado na aviação. É um mundo maravilhoso, venha conhecer que vai gostar. E é perto de São Paulo, estrada boa, rápida. 3 horas e pouco de viagem está aqui. É rapidinho, faz um passeio gostoso. Pode vir pela Castelo Branco, na pista dupla, sempre tranquilo. Né, autoestrada. Eu gosto de pegar a estrada, então faz como se fosse já além de você fazer um passeio, né, além de até chegar aí, você chega e vai fazer aquele voo que você está esperando, é gostoso. Está esperando, é gostoso, é muito bom, um experimento. E tem um espaço bom também ali para comer. Tem um restaurante bom também para comer lá. Aqui ao redor, né, em torno de 50 metros aqui, há restaurantes de primeiríssima qualidade. Comércio, nós temos o shopping aqui a 200 metros, o maior shopping da região está aqui a 200 metros. Né? O pessoal aqui nem usa carro, nem para almoçar, nem para se alimentar, e nem para ir fazer as compras de shopping, se for o caso. Né? Aqui é tudo muito na mão, tudo muito próximo. Edson, muito obrigada por você disponibilizar esse seu tempo aqui com a gente. Estou sempre à disposição, é só legal. A gente está não fala isso porque a gente vai acabar aproveitando. Mas é bom, eu, Fabi, gosto. Eu vou estar aí de novo em Bauru. Eu gravei a última vez que eu estive ali nos Gustavos. Eu vou estar ali de novo e eu vou gravar de novo e vou postar novamente, né, lá no Instagram que a gente põe, né? E nós temos bastante alunos também na aula de piloto, avião, helicóptero. Não sei se o Aeroclube tem helicóptero. Não temos. Não. Só asa fixa. Só asa fixa. Procuram, que perguntam para a gente, para indicar assim, um Aeroclube em que possa fazer as horas de voo. Ali vocês têm agora Bauru, além de motorizado, também temos o planador, que eu garanto... muito gostoso. É demais. E por onde a gente até recomenda para quem quiser, até inclusive fazer carreira na aviação, comece por ele. Vai ter muitas vantagens. Sim, porque além de vantagem,
aprendizagem e também economia. Economia. O aspecto econômico é importante, né? A gente sempre dá atenção para ele. E essa é uma grande vantagem que o voo de planadores oferece. Que as vantagens de horas, né, que a gente fala, Sim. mas tem tudo isso que engloba. Exatamente. Obrigada, Edson. Muito obrigada mesmo. Fabi, muito grato a você, muito grato ao Agnaldo. Estamos aqui inteiramente à disposição para quando vocês quiserem. E venha mesmo, já estamos aguardando, tá? Já vamos colocar seu nome na lista de presença aqui. Se não vier, vai tomar falta. Tá bom.